Bom, gente, boa noite. Tô aqui tava com um delay aqui da apresentação, tava acompanhando aqui pelo YouTube com vocês. Essa noite deu certo, né? Fico feliz em estar com vocês, estar com o Diego aqui do Diário de um Veterinário e poder falar com vocês, né? Sempre gosto de falar sobre coluna. Eu tô com aqui o feed com as perguntas abertas do YouTube, então se vocês tiverem qualquer questão, pode falar e a gente vai conversando, tá certo? Ah, bom, eu escolhi um tema aqui para falar com vocês, né, que é por que o tratamento da coluna do cavalo não funciona, né? Por que não funciona o tratamento do cavalo? Ah, na verdade, foi um tema provocativo, né? Porque muitas vezes é isso que eu ouço de alguns colegas. Né? Infelizmente, falar não funciona, já fiz o tratamento de coluna e não funcionou. Mas e por quê? Por que o tratamento? Então tem muitas vezes esse mito de que o tratamento da coluna não funciona. Né? E é isso que eu quero conversar aqui um pouco mais com vocês. Né? A gente está com 48 pessoas aqui presentes e gostaria de dar boa noite para todos. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje de novo, depois da aula não ter funcionado. Então vamos começar, né? Começando aqui, por que então que o tratamento da dor na coluna do cavalo não funciona? Tá certo? Bom, quando a gente pensa aqui na coluna vertebral do equino, né, a gente tem que pensar que ela é muito complexa. E não é só formada de osso. Né? Ela tem muitas estruturas, tá? Muitas estruturas. Então a gente vê aqui, olha isso, tem 54 vértebras, 191 articulações, 34 músculos, 51 ligamentos e 47 segmentos medulares. E o problema da coluna, ela pode estar em qualquer uma dessas regiões. Qualquer uma dessas regiões. Qualquer uma dessas estruturas aqui, ó, pode estar afetadas e causando dor, nem sempre dor, mas ou disfunção na coluna do animal. E aí a gente precisa, o que falta muitas vezes? Né? Vários itens, vários conhecimento e saber pesquisar todas essas regiões. Né? Então, por isso que o tratamento muitas vezes não funciona. A gente pensa muito em articulação, pensa muito em vértebra, fratura, lesões absurdas e nem sempre é isso. Né? Então, olha isso. Olha aqui quanta coisa forma a coluna do cavalo. Então, é muito mais. E a gente pode ter uma associação de diversos itens aqui do lado. Diversos itens associados. Então, a gente pode ter uma lesão neuromuscular, a gente pode ter uma lesão neuromuscular já com afecção osteoarticular. Né? Então a gente tem vários problemas e várias associações de problemas, o que é mais difícil. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um deles também e dos problemas mais comuns que afetam. E aí a gente se pergunta, né? Aqui uma outra coisa. Quais são as causas mais comuns na falha no tratamento? Que causas são essas? Né? Identifiquei. Entre elas, vou falar de cada uma, né? Então eu coloquei tratar a dor, não buscar a causa da dor, tratar sem lesão, subestimar o sistema neuromuscular, né? Olha que eu lembro que eu falei aqui, ó. Quantos segmentos medulares, cada um deles lançando um par de raízes nervosas, né? Para a coluna do cavalo. E desses segmentos nervosos, várias ramificações. Então, uma parte importante, né? Subestimar o sistema neuromuscular. Seleção no tratamento, então, muitas vezes não selecionar adequadamente o tratamento, né, do animal. Então, isso é um problema sério e não vou me adiantar aqui muito porque a gente vai conversar bastante sobre isso. E falta de conhecimento. Vamos falar um pouco sobre falta do quê? O que falta para a pessoa muitas vezes para fazer um tratamento adequado de coluna, o que vai gerar a velha história.
tratar a coluna não funciona. O tratamento de coluna não funciona, tá? Bom, para quem chegou, tá chegando mais gente aqui. Estamos só começando, tá? Então, começando com tratar a dor, esse é um clássico, né? Eu pus em primeiro lugar, é uma das coisas que eu mais vejo, né? Claro, né? Muitas vezes a gente fala, não, ela tá com dor lombar. Então, o próprio nome já diz do que está se tratando, né? A gente fala só de dor, só de dor. E aí? Né? Mas a coluna não é só dor, né? A gente vê muitos dos tratamentos são utilizados para dor. Mesmo tratamentos que seriam eficazes quando utilizados corretamente, eles são utilizados basicamente para tratar dor. E a gente vai ver que isso não é suficiente. E isso não resume a coluna, isso resume a todas as afecções do sistema locomotor. Né? Tratar só a dor não dá certo. Não dá certo. Pode dar certo de uma maneira efêmera, rápida, mas a longo prazo isso não dá certo. Tá? Então, quando a gente pensa num animal, né, um cavalo, humano, pensem em vocês mesmos. Para a gente chegar a sentir dor, principalmente o animal atleta, ele tem um sistema de defesa contra a dor, principalmente a dor musculoesquelética. Então ele sente menos dor. Isso é estudado em humano, isso é muito claro. E isso também tem alguns estudos em animais. O animal atleta, a pessoa atleta, sente menos dor. Né? A gente cansa de ver atletas em diversos esportes, tá jogando machucado, sente dor o tempo inteiro. Eu sou uma grande fã de tênis, né? E muitas vezes a gente vê os jogadores jogando com limite, jogadores se aposentando porque falam que não aguentam mais sentir dor. Então o atleta ele tem um nível de tolerância à dor muito maior que as pessoas normais ou que as pessoas não, que os não atletas. E isso é verdade também para o cavalo. Então, pegando aqui a nossa cascata de lesões, quando a gente pensa nela, a gente vê que para o animal chegar a sentir dor, né, para ele manifestar a dor, ele tem que passar por todas essas outras lesões. Então ele tem que ter uma perda de força, uma perda proprioceptiva, de resistência, flexibilidade do sistema musculoesquelético para, enfim, no final, manifestar a dor. Então a gente vê que a dor ela não é tão, nem sempre é tão aguda, principalmente nas lesões causadas pelo exercício. Né? Então a dor é o último. Tem que ter toda uma falha no sistema musculoesquelético para o animal sentir dor. E aí, a gente vai lá e faz o quê? A gente vai na reabilitação completa, é o que a gente busca, né? A gente sempre quer aqui, ó, a reabilitação completa do animal, seria o ideal, né? O que todo mundo deveria almejar. É claro, eu entendo completamente os veterinários, os profissionais, que existe isso no humano também. Trata para colocar na pista, ele é pago para isso. É o que o proprietário quer, né? 2 anos, animal de corrida, animais jovens, os animais que são preparados para ponto do futuro, mesmo manga larga, marchador, que é o que eu atendo mais aqui, eu estou no interior de Minas Gerais, aqui minha casuística é quase 100% no hospital aqui de manga larga, marchador. Os animais com 3 anos, eles já têm que estar prontos, então são animais que têm um tempo menor. Né? Diferente de trabalhar com animais de salto, adestramento, que são animais que têm a sua performance quando estão mais maduros, quando estão adultos. Mas enfim, voltando. O ideal, a gente pensa em reabilitar o cavalo. Seria ou o sistema musculoesquelético, nem o cavalo. Reabilitação completa. Mas, no entanto, quando a gente vai seguir o caminho, né, o caminho inverso aqui, da cascata de lesões, muitas vezes o que acontece é que a gente para na dor. Para na dor e não vê o resto. Lembra aqui na cascata do lado? Ó? Força, resistência, flexibilidade, propriocepção. E aí? Só trata a dor.
faz o remédio com único e exclusivamente, o objetivo único e exclusivo de tratar a dor. É quando o ideal seria o caminho de seguir todo o caminho inverso. Então, não só tratar a dor, mas fazer dor, propriocepção, trabalho em propriocepção, flexibilidade, resistência e força. Esse seria um tratamento ideal. E aí, quando a gente trata só a dor, o animal melhora por um período curto de tempo, muitas vezes só até voltar a trabalhar pesado, fazer o trabalho correto dele, e ele volta a sentir dor. Né? Então aqui a gente tem essa cascata, né, um ciclo das lesões que eu vou mostrar aqui para vocês. No ciclo das lesões, quando a gente tem dor, né, a dor causa uma inibição da musculatura estabilizadora e tocando no assunto da musculatura estabilizadora, a gente vai ver que nos animais, quando a gente fala de coluna, os músculos estabilizadores são importantíssimos. Né? Sempre eu falo coluna, mas para mim isso é todo o sistema musculoesquelético. São os músculos que ativam com antecedência. São os músculos que ativam, que preparam, não preparam, mas avisam, né, o sistema nervoso de que vai ter um movimento, de que vai ter um novo posicionamento corporal. São eles que estabilizam as articulações. Quando a gente tem dor, esses músculos se perdem. Se perdem, eles têm inibição e até atrofia. Um exemplo claro é o músculo multífidos, que a gente tem vários trabalhos científicos mostrando a atrofia do músculo multífidos até 72 horas após uma lesão vertebral. Né? Então, dor, inibição dos músculos estabilizadores, instabilidade articular por conta da inibição dos músculos estabilizadores e aí lesões estruturais, mais lesões estruturais muitas vezes. Pode ser que a dor venha de uma lesão muscular, né? Mas essa dor é suficiente muitas vezes para inibir a musculatura estabilizadora, causando uma instabilidade articular e causar uma lesão estrutural. O que seria uma lesão estrutural? Artrites, né? Principalmente lesões articulares, osteoarticulares. E aí, causando dor novamente e entrando e alimentando esse ciclo de dor. Né? Ou muitas vezes a gente já começa aqui, quando vai atender o animal, com uma lesão estrutural, que causa uma dor, que já causou inibição dos músculos estabilizadores, já causou uma instabilidade articular, mais lesões estruturais. Esse é um dos problemas de só tratar o animal. A gente sempre vai estar causando lesões repetitivas. Então o animal ele tem dor, vocês imaginam, o animal tem dor, a gente faz um analgésico ou qualquer outro medicamento que remove a dor do animal, e aí põe para prova, põe para trabalhar. Dor na coluna, melhorou, bloqueou a dor, manda trabalhar. E aí, depois de um tempo óbvio, ele vai ter uma lesão pior do que ele tinha no início. Não tratem a dor. Não vale a pena tratar a dor. Tá? Então essa é a primeira causa da falha do tratamento das lesões de coluna. E aí outra que já é vinculada, já tem uma associação, né, com isso, que é não buscar a causa da dor. Qual é a causa? O que está causando a dor desse animal? De onde vem? Né? Qual que é a origem da dor? Não se sabe. Qual que é? Tem que buscar. Vale a pena buscar. Tá? Então aqui um exemplo. Né? Saber de onde vem a dor. Vem do treinamento, vem da prova, da própria atividade atlética. Então a gente já tem, né, algumas atividades atléticas que predispõem a lesões pelo posicionamento de cabeça e pescoço, traumas. Né? A primeira coisa, eu sempre digo que o começo do exame do animal vem na anamnese. Né? Então, a anamnese já diz muito pra gente. Quando a gente entende biomecânica, anatomia, biomecânica e conhece a prova, atividade atlética do animal, na anamnese a gente já consegue
resolver muita coisa, já consegue diagnosticar muitas lesões. Tá? Então conhece a prova, conhece os movimentos que o cavalo faz durante a prova. Conhece os riscos da prova, físicos, né? Por exemplo, aqui, acidente, né? Conhece o treinamento, que tipo de treinamento é dado ao animal para que ele tenha esse desempenho atlético. Qual é? Quais são as técnicas mais utilizadas? Também, outra causa, a gente tem, essa aqui até pus o Kissing Spines, né? Para quem não sabe o que é o Kissing Spines. Kissing Spines, esses aqui são os processos espinhosos vertebrais, né, do cavalo, na linha dorsal, e tem uma fricção em que esses processos espinhosos, eles se aproximam e começa a ter uma reação óssea entre eles, o que causa muita dor no cavalo, né? Eu falo do Kissing Spines porque o Kissing Spines, ele é das enfermidades mais conhecidas da coluna do cavalo, né, de longe, é uma das mais antigas e a mais conhecida. Porque quando a gente pensa em diagnóstico de lesões de coluna, né, faz uma retrospectiva, a primeira técnica diagnóstica e a única utilizada durante muito tempo foi a radiografia, né? E a região mais fácil de ser radiografada na coluna do cavalo é justamente os processos espinhosos. É simples, né, de radiografar os processos espinhosos. Então, faz a radiografia, achou que esse spines, pum, é essa a causa da lesão. Descobrimos. Ótimo. Causa da lesão, Kissing Spines. Só que nem sempre é só o Kissing Spines. Aliás, quase nunca é só o Kissing Spines. Uma coisa que eu aprendi, né, na vida, né, de exame de coluna, de pesquisas com coluna vertebral, é que raramente, se não nunca, a gente vai achar uma lesão só no cavalo. Nunca. Nunca, tá? E aqui isso, quando eu fiz meu mestrado, meu doutorado, até dificultou tabular os dados, porque não tinha como separar os animais. Animais com Kissing Spines, animais com osteoartrite. Isso não existia. Todo animal tinha tudo, quase. Ou pelo menos duas lesões coexistentes. Isso só na região tóraco-lombar. Se a gente imaginar o cavalo inteiro, então, que vai da nuca até a cauda, isso piora. Então, voltando aqui no Kissing Spines, a gente vê que normalmente a gente só faz a radiografia e pronto, trata aqui o Kissing Spines. E aí não funciona. Por que não funciona? A gente tem que examinar o restante da coluna. Então aqui eu botei um exemplo, por exemplo, do animal com uma desmite supraespinhosa também, causada pela célula. Uma causa comum da desmite supraespinhosa, isso aqui é um ultrassom, linha óssea do processo espinhoso, isso aqui, essa linha óssea desse processo espinhoso. Em cima desses processos espinhosos, corre o ligamento supraespinhoso. E essa é a imagem ultrassonográfica deles. E a gente vai, infiltra esse Kissing Spines, não é a única lesão do animal, ele ainda tem um problema devido à célula. Ele não vai parar de mancar, ele não vai parar de mostrar dor durante o trabalho por causa dessa lesão. Tá? Então não vai parar. Além disso, existem outras estruturas, como por exemplo os processos articulares. Então aqui a gente tem os processos espinhosos, que são mostrados aqui a pontinha deles, a apófise, um espaço entre eles, que é o espaço interespinhoso, corpo vertebral, entre eles um corpo vertebral e outro, tem esse espaço do disco, a gente vê no cavalo bem delgado, né? O disco no cavalo tem menor significância do que nos cães, por exemplo. E aqui a gente teria, né, um par de articulações sinoviais, um de cada lado do cavalo. E aqui claramente a gente vê articulações com lesão afetadas, né, e que muitas vezes estão nesse animal com o Kissing Spines. A gente vem, só faz a radiografia do Kissing Spines e esquece das articulações, que são estruturas super doloridas, causam muita dor no cavalo. Então isso é uma das causas. Achar uma primeira lesão também e não
achar o restante, também não tirar a causa, por exemplo, nesse cavalo selo, né? Não tirar a causa. Isso é um problema sério. Além disso, não realizar o exame clínico, né? Quando a gente pensa aqui nos animais de coluna, pouco se fala do exame clínico dos animais. Pouco se fala. Né? Se a gente procurar na literatura, não tem muita padronagem de exame clínico, exame físico no caso. Né? E tem que fazer. Tem que fazer o exame físico do animal. Tem que fazer. Por quê? Depois eu vou falar mais pra frente. Mas é ele que vai dizer, responder algumas perguntas que a gente precisa responder durante o nosso exame. Primeira pergunta. Esse animal tem dor da coluna mesmo? Tem? Não sei. Depende. Será que essa dor vem da coluna? Ou vem de qualquer outro lugar, outra estrutura, uma alteração de temperamento? Então, essa é a primeira pergunta que o exame físico responde. O animal tem? Ok, sim. Tem dor na coluna. Segunda pergunta. Qual o local da dor? Aonde dói? É cervical, tóraco-lombar, a dor vem dos processos espinhosos, a dor vem dos processos articulares. De onde vem essa dor? Tem que saber isso com o exame físico a gente consegue saber. Outro ponto, ok. Sim, tem dor na coluna, é cervical ou tóraco-lombar, na região das articulações, a articulação está doendo. Tá. Qual é a causa da dor? Né? Também, no exame físico, o exame físico que eu gosto de fazer, já dá para ter uma ideia muito boa de tudo que o animal tem. De onde dói. Então a gente consegue, né, aqui tem alguns exames que eu faço, ter uma ideia muito boa de qual o local da dor. Né? Então a gente tem aqui alguns exames que eu faço, os exames de rotação pélvica, exames de mobilização lateral, tudo isso nos auxilia a achar o local exato da dor no cavalo. E isso vai nos ajudar muito, porque a gente vai cruzar informações. Aqui, bom, primeiro, tratador, né? Segundo, não saber, né? Não buscar a causa da dor. A gente tem que buscar a causa da dor. E também é uma coisa que, infelizmente, eu encontro muito. Né? Tratar sem lesão. Lembra que eu falei que a coluna do cavalo é formada por diversas estruturas. Né? Ossos, ligamentos, tendões. Uma lesão estrutural, algo que justifique aquela dor que eu encontrei no exame físico. Mas nem sempre a gente acha. Nem sempre. Tá? Porque nem sempre a dor ou a restrição de movimento que causa, mimetiza a dor, uma alteração, uma disfunção da mobilidade tóraco-lombar, vai ser visível nas técnicas de diagnóstico por imagem. A gente tem diversas lesões neurológicas que podem causar isso. E não tem nenhuma lesão macroscópica aparente. E aí, muitas vezes, quando a gente está iniciando, principalmente, né, mais jovens, a gente fica com receio de falar não achei nada. E aí vai lá e trata o que tem. Olha, gente, muitas vezes, mesmo com clínica, por isso que eu digo que a gente tem que cruzar as informações, clínica e diagnóstico por imagem, que são os principais. O animal tem a clínica e não tem nenhuma lesão na estrutura, para que eu vou tratar a estrutura? Pode parecer óbvio agora falando, mas quem nunca sentiu na pele vai sentir essa dificuldade de falar para o proprietário, para o treinador, não tem nada no seu cavalo. Precisa lucidez e coragem para falar isso. Mas sejam fiéis ao seu exame, sejam fiéis ao conhecimento de vocês. E abra o jogo e fala, olha, não encontrei nenhuma lesão,
que justifique a dor do seu animal. Fala. Vale a pena, sabe por quê? Porque você vai encontrar um ponto de dor, não tem lesão, você vai tratar e não vai funcionar. Pode ir por mim. E aí vai fazer o quê? Vai ficar, o veterinário fulano tratou e não funcionou. A infiltracoluna não funciona. A acupuntura não funciona. Não adianta tratar sem lesão. Tem que ter dor clínica e a lesão estrutural. Então tem que ter. Né? Porque nem sempre a lesão é estrutural. Nem sempre a dor vem de uma lesão estrutural. Então isso é um problema sério. Outro problema sério, né, que eu tenho visto, eu adoro a reabilitação, sou clínica, cirurgiã, e uma fã incondicional da reabilitação animal, da reabilitação do sistema locomotor, das técnicas de tratamento complementares, né, acupuntura, fisioterapia, quiropraxia, todas as modalidades dentro da fisioterapia. Mas o que nós temos visto muito, né, infelizmente o que eu tenho visto muito, é o proprietário, o treinador, o veterinário clínico chamar primeiro o fisioterapeuta, chama primeiro o quiroprata, primeiro tenta fazer uma acupuntura, sem tirar o foco da dor. Muitas vezes, é óbvio, a gente precisa encontrar o foco da dor, tratar. Muitas vezes esse tratamento tem que ser médico, né? Infiltração, corticoide, tem que ser um tratamento médico. Tem uma osteoartrite, não adianta ficar fazendo reabilitação muscular, porque a dor se reflete muscular. Uma dor da articulação, das articulações intervertebrais que são profundas, ela tem um reflexo muscular. E aí você pode fazer mesoterapia, pode fazer a parte fisioterápica, tirar a dor superficial, mas assim que o animal voltar a trabalhar, ele vai voltar a sentir dor. Então, reabilitar antes de tratar. Eu trabalho com quiropratas, né, principalmente a doutora Camila Morandini, e a gente tem um resultado muito bom. Ela vai, faz a quiropraxia no cavalo, e a quiropraxia não tem o sucesso esperado. E aí ela já sabe, já me chama, assim como eu chamo ela também depois para tratar os animais. E aí entre os dois, essa história com ela entra nos dois, porque ela faz a quiropraxia não funciona, não totalmente como deveria funcionar, a quiropraxia bem feita, e ela fala, não, tem algum problema estrutural que demanda um tratamento médico para depois continuar com o tratamento quiroprático, fisioterapêutico, o que for necessário. Né? Isso é trabalho em conjunto. É outra coisa que eu preciso falar aqui, vocês precisam aprender a trabalhar em conjunto, entre veterinários. Tá? E aí, o relato é que depois a quiropraxia funciona e se mantém por um mês. Animais disfunções de movimento, mecânicas, com dor, faço o exame completo, clínico, imagem, e o animal não tem nada. Não tem uma lesão estrutural para ser tratada. E aí, penso, um problema neuromuscular, o cavalo está com uma alteração que eu não posso tratar. Então, eu recomendo um colega, quiroprata, fisioterapeuta, que faça o tratamento desse cavalo. Já aconteceu comigo. Fala, ó, faz o relatório. Não tem o que eu fazer nesse cavalo. Eu recomendo que seja feita a quiropraxia, eu recomendo que seja feita uma fisioterapia. Já aconteceu alguns casos, começou com a fisioterapia, o fisioterapeuta também era acupunturista, passou para a acupuntura, para um trabalho neurológico. É isso. Então, cuidado, né? Porque cada vez mais eu vejo as pessoas reabilitando antes de tratar. Lembra que naquela cascata da reabilitação, o primeiro ponto a ser tratado é a dor. E o tratamento da dor pontual, gente. Tratar artrite, tratar sinovites, efusões, tem que ser tratadas, tá certo? Então a gente não pode esquecer esse tópico que é importantíssimo. Tá? Além disso, né, acontece muito o erro, né, no atendimento de coluna, é tratar a lesão sem a clínica. Então muitas vezes eu não trato. Faço todo o exame clínico do animal, parto para as técnicas de diagnóstico por imagem. E aí, quando casa, eu trato. Então eu encontro uma lesão que tem clínica, trato ela.
Se eu encontro uma lesão, ela não tem clínica e eu trato, a chance de sucesso é muito pequena. Né? A chance de sucesso é pequena. Então, novamente, exame clínico, físico, tem que fazer o exame físico. Né? Infelizmente, isso não só na coluna, também tenho visto, né, uma crescente de redução, de perda do valor do exame físico do sistema locomotor. Então, muitas vezes a pessoa chega, o cavalo está mancando, já faz uma radiografia, já faz um exame ultrassonográfico. E a clínica? De onde o animal manca? Ele manca realmente de onde tem lesão? Gente, se a gente pegar cavalo atleta aí, fizer a radiografia de tarso nele, se fizer um cavalo de salto, uma radiografia da coluna, todos têm lesão. Tem lesão, não tem jeito. E aí? Vai tratar, não é de lá que está doendo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Então, não façam isso. Tá? Não façam isso. Eu adoro essa foto. Quem já assistiu alguma palestra minha, já viu essa foto. Essa foto é de um livro de 1876, que mostra uma pessoa examinando a coluna de um cavalo. E eu gosto muito dessa foto, que até hoje é o que muita gente faz, é o exame clínico que muita gente faz da coluna do cavalo, né? Infelizmente. Existem várias técnicas, eu dou curso, gente, há 16 anos. Eu dou aulas e palestras sobre coluna há 16 anos. E até hoje ainda tem gente que faz isso quando muito, tá? Para examinar a coluna do cavalo. Então eu adoro essa imagem. Bom, voltando aqui no nosso tratar sem lesão, né? Tratar a lesão sem clínica, a gente já falou. E o maior problema disso, como eu falei, o cavalo pode ter várias lesões. Por quê? Por causa disso, ó. Gente, alto rendimento não é saúde. Alto rendimento não é saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde. E o que é esporte de alto rendimento? Todos os esportes equestres. Todos. Quando você busca performance do animal, você não está buscando saúde. Ah, você vai na academia para ficar saudável. Ok. Saúde, exercício igual saúde. Sou atleta de ponta de futebol, sou atleta de ponta de tênis. Não é saúde. Você vai viver lesionado. Você, durante sua carreira atlética, vai ter diversas lesões. E isso é verdade para o cavalo. Eu falei, se a gente radiografar o tarso do cavalo, um quarto de milha de tambor, de apartação, né, pegar todos vão ter lesão. Claro, é um locomotor. Porque o atleta de alto rendimento ele tem que trabalhar no suprafisiológico, acima dos seus limites fisiológicos e dos limites fisiológicos do sistema locomotor, certo? Bom, próximo ponto, né? Então a gente já viu tratar sem dor, sem lesão, subestimar o sistema neuromuscular, né? Quando a gente pensa nos exames, quando fala em lesões de sistema locomotor, lesões de coluna, a gente sempre pensa osso, articulação, tendão e ligamento. Mas tudo isso ele é controlado pelo sistema nervoso. E se esse sistema nervoso não estiver saudável, ele vai causar problema, porque a ativação muscular ela tem que ser sincrônica no movimento. Vocês já pararam para pensar na complexidade que é se movimentar? Falar. Quantos músculos estão envolvidos em sincronia simplesmente para a gente poder estar falando? Né? O movimento atlético, o cavalo ele fazendo um galope. A contração muscular tem que ser coordenada, totalmente coordenada. E, em alguns casos, a gente tem uma alteração dessa coordenação. Então, o sistema neuromuscular, não falo nem nervoso, não só nervoso, mas pode ser na comunicação, né? O sistema neuromuscular, a gente subestima muito os músculos, né? Fala lesão muscular, miosite. Não, a gente tem muito mais. Para vocês terem uma ideia,
O sistema muscular, os músculos, são responsáveis por 70 a 80% da estabilidade da coluna do cavalo. Isso é importantíssimo. Quando a gente pensa na coluna cervical, para movimentar, para estabilizar a cabeça, movimentar pescoço, balanço em movimento. O exame de claudicação não é baseado no movimento de cabeça e pescoço? E se esse movimento estiver alterado por uma disfunção muscular qualquer, neuromuscular? Então a gente não pode subestimar. E aí que entra, por isso que eu disse que eu chamo quiroprata, acupunturista, para tratar o cavalo quando eu não encontro lesão. Eu falo, ó, a chance de ser um problema neuromuscular é enorme, porque não tem lesão estrutural. E a gente precisa reconhecer que esse sistema neuromuscular existe e que ele sozinho já causa muito problema para o cavalo. Muitos déficits de andamento, tá? Espera que eu vou ver aqui, tem uma pergunta. Depois vou passar no final aqui, eu vou ler algumas perguntas e a gente vai respondendo, tá? Perguntando aqui ao Wagner, que muitos professores estimulam alguns alunos dizendo que tratar equídeos é muito complicado. Gente, tudo na vida é complicado. Se você não souber o que está fazendo, é tudo difícil. É difícil coluna? É difícil sistema locomotor? Não. Nenhum. Dificuldade zero. Sabe o que é difícil? É se preparar para atender o sistema locomotor, se preparar para atender uma claudicação. Isso é difícil. A claudicação, isso é fácil, depois é fácil. O difícil é se preparar. Então, tudo na sua vida vai ser difícil se você não se preparar para isso. Tá? Tem uma máxima, né, uma frase que diz, treino difícil, luta fácil. E é isso. Claro, você tem que se preparar para tudo na vida. Tudo é complicado se você não se prepara. Tá? Mas voltando aqui, né? Vamos ver outro aqui, ó. Deixa eu ver. Depois a gente vai falar sobre inflamatórios, que eu vou falar mais pra frente aqui, Denise. Depois eu vou ver se eu entendi direito sua pergunta aqui. Obrigado, viu? Todo mundo que está assistindo aqui. Bom, continuando. Aqui que eu estava falando do sistema neuromúsculo esquelético. Lembra aquele primeiro slide que eu falei, né? Que a coluna é formada por aquelas diversas estruturas e a gente não pode deixar de valorizar cada uma delas, tá? Então aqui, quando a gente pensa no sistema neuromúsculo esquelético do cavalo, a gente vai ter um sistema passivo, né? As vértebras que vão dar forma e função. A gente também não pode deixar de pensar em anatomia funcional. Quando a gente pensa em anatomia funcional, quais são os movimentos permitidos, né? Quais são os movimentos que são permitidos pelo formato da estrutura. Então, de acordo com a estrutura, com o formato dela, ela vai permitir certos movimentos. E aí, o que vem primeiro? A biomecânica deu a forma na vértebra ou a forma da vértebra que permitiu a biomecânica? Né? Claro, é a evolução. Né? As formas mais adaptadas, mais corretas, deram origem a formato, foram moldando as estruturas anatômicas. Né? Então a gente tem aqui forma e função. Então quando a gente fala em vértebras, a gente pensa em forma e função. Né? Mas tudo isso aqui, né, eles têm alguém agindo sobre eles, alguém tem que ser a parte ativa. Quem que vai cuidar dos ossos, colocar os ossos no lugar, vai manter o membro, a nossa estrutura ereta na posição correta, são os músculos. Então, a ação muscular coordenada e sincrônica é que vai fazer com que a estrutura se mantenha e também se movimente. Mas ossos e músculos não sabem de nada, precisa de alguém que coordene eles. E isso é o sistema nervoso, gente. Quem coordena, faz o controle das estruturas. Ela é o sistema nervoso que diz como vai contrair o que e como vai ser o movimento. Então a gente pode ter alterações de movimento, de padrões de movimento, simulações de situações dolorosas e dor, é claro, também só causados pelo sistema nervoso. Então não podemos. E aí eu tenho aqui um novo ciclo do controle neuromuscular,
onde a gente vai ter as ocorrências aqui que a gente vai ter nas alterações neuromusculares. Então, por algum motivo, trauma, qualquer que seja, a gente tem uma disfunção neuromuscular. Lembra que o sistema nervoso controla músculos que controlam os ossos? Essa falta de controle neuromuscular vai fazer uma falta de controle dos movimentos e estabilidade muscular. Então, vai ter alterações de movimento e estabilidade. Com isso, vai vir uma mobilidade articular alterada. A gente sabe, cada articulação tem uma mobilidade certa, que é realizada e estabilizada pelo sistema muscular. E essa mobilidade articular alterada vai causar lesões estruturais, lesões nos ossos, lesões nas articulações, lesões nas demais estruturas, tendões e ligamentos, tá? E aí, por fim, causando dor, chegando novamente à nossa tão temida dor, tão tratada dor. E aí, chegando aqui na dor, a gente volta para aquele ciclo que a gente já conhece, que é o ciclo da dor. Então, a gente veja como é um ciclo atrás do outro. Né? Então, como o não tratamento adequado, não diagnóstico adequado, não diagnóstico não adequado das lesões vão levar sempre a causar dor e a dor a várias disfunções. Mas tudo pode começar com uma disfunção neuromuscular. Pode ser, por que não? Né? Então, pode ser sim, e muitas vezes é. Lembrando também aqui que o sistema nervoso, quando a gente pensa em sistema nervoso, não é só cérebro e medula espinhal. É o que a gente tem aqui, ó, a coluna, gente. Coluna, vou voltar para cá. A coluna controla o sistema locomotor. Não existe membro sem coluna. Toda a movimentação dos membros torácicos e pélvicos depende da inervação. Lembra que os músculos são coordenados pelo sistema nervoso. E esse sistema nervoso, ele se ramifica para inervar os músculos. E da coluna saem todas as raízes nervosas que inervam os membros torácicos e pélvicos através do plexo braquial e do plexo lombosacro. A ação do membro torácico vem do plexo braquial. Então, lesões na região cervical que alterem essa transmissão, essas raízes nervosas vão alterar e causar complicações. Sistema nervoso. Da mesma forma, aqui, né, no plexo lombosacro, também a gente vai ter essa mesma questão. Nervo femoral, esquiático, nervo obturador, lesão desses nervos na região tóraco-lombar, nem sempre possíveis de serem diagnosticados pelos métodos diagnósticos de imagem que a gente tem, né, que é a radiografia, ultrassonografia. Infelizmente, a gente não consegue colocar um cavalo num tomógrafo ou numa ressonância. Né? O maior tomógrafo que tem consegue colocar só até a base do pescoço do cavalo, o tronco nem pensar. Então, com o que a gente tem, a gente não consegue diagnosticar essas lesões. Né? E ficando, então, uma lesão neuromuscular, mimetizando dor e alterações de movimento no cavalo. Outro problema de causas de falha no tratamento. Seleção do tratamento. É simples. Escolher o tratamento. E é simples. Saber escolher o tratamento. Não é loucura? Então, a seleção adequada do tratamento é fundamental. Fundamental. Tá? Fundamental. Então, quando a gente tem aqui na seleção do tratamento, a gente tem que pensar, gente, é um problema sério isso aqui que eu quero tocar nesse assunto. Muitas pessoas me perguntam, e tal coisa boa, e tal medicamento, e anti-inflamatório, e sei lá, né? E cerveja preta, enfim. É bom? É bom pra quê? Pra quê? O que você quer tratar? É só a dor? Qual que é o objetivo do tratamento? Você vê que muitas vezes a pessoa não sabe o objetivo do tratamento dela.
E tem que ter um objetivo claro. E não deve ser só tirador, tá? Lembra que eu falei, não deve ser. Tem que tratar a lesão. Então a acupuntura é bom? É ótima, mas para quê? Qual que é seu objetivo? Por que você escolheu a acupuntura? Por que você não escolheu outra modalidade qualquer? Por que não escolheu a quiropraxia, não escolheu a fisioterapia, não escolheu o tratamento médico, as infiltrações? Qual foi seu parâmetro para escolher o seu tratamento? E isso é importantíssimo, gente. Então, mostrando aqui para vocês que a gente não pode ser preconceituoso. A gente tem que ser livre. Então a gente vê aqui que a gente tem uma maleta, né? Atrás de mim aqui tem uma maleta de tratamentos com tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Tá? Tudo. E dentro dessa maleta, todo mundo tem essa maleta. Tem diversos tipos de tratamento. Diversos. E a gente é livre para escolher qualquer um deles. Qualquer um. A gente é livre para escolher qualquer tratamento. Qualquer. Não precisa se apegar a um tratamento só. A lesão de coluna é tão complexa. Para que escolher um só? Claro, se não tiver possibilidade, a gente tenta funcionar como pode. O proprietário não tem dinheiro. Acontece aqui. Aqui a gente já tem muito proprietário carente. Não tem dinheiro mal para pagar agulha ou anti-inflamatório. Né? Ok, mas eu não faço infiltração porque eu só acredito na infiltração. Só a infiltração funciona. Eu sou fisioterapeuta, só a fisioterapia funciona. Eu sou quiroprata, só a quiropraxia funciona. Eu sou acupunturista, tudo se trata com acupuntura. Ozônio, o que for. Shockwave, né? Trabalhei muito com shockwave no meu doutorado, acho ótimo. Mas para quê? Você vai fazer shockwave aonde? Você vai tratar qual lesão? Eu vou falar um pouco mais pra frente disso. Então, quando a gente olha aqui essa maleta, a gente vê que a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras. Então, a gente tem tratamentos médicos, a gente tem o tratamento cirúrgico, por que não? Tem casos que vão precisar, tá? Apesar de eu ser cirurgiã, eu não sou especialmente fã, né, da cirurgia, porque eu gosto muito da reabilitação e muitas vezes eu acho que a cirurgia ela é um dificultador, né? Os exercícios terapêuticos, eu adoro exercícios terapêuticos, mas, novamente, para quê? Qual que é o seu objetivo? Então esse exame tem que identificar quais são os músculos atrofiados, quais são os músculos hipertrofiados. E isso acontece, gente, hipertrofia. E dói. E dá alteração de andamento. Mas não acha nada osteoarticular. É músculo. Aí a gente pensa em fisioterapia, modalidades físicas. Eu não sou fisioterapeuta, gosto de fisioterapia, gosto que faça nos meus pacientes e gosto que faça em mim. Então eu não sou fisioterapeuta, mas respeito e gosto muito. Terapias manuais também, mas sempre com aquela pergunta: qual é o objetivo do meu tratamento? Se não, gente, pode fazer o que quiser, não vai funcionar. E por fim, mas não menos importante, a educação do proprietário. Né? Então, alterações de manejo, programas de treinamento. A gente sabe que por aí tem muita coisa errada, muita coisa que não deveria estar sendo feita, que está machucando o cavalo. E que pode ser substituído ou removido. Né? Então, vale também a lucidez de conhecer. Né? Conhecer a prova, conhecer os animais, o que está acontecendo. Então, quando a gente pensa aqui na seleção do tratamento, né, a gente tem que pensar qual que é o objetivo do tratamento, o que eu quero. Né? E aí, dando um exemplo, por exemplo, nas desmites, tendinites, osteoartrites, o que eu quero do meu tratamento? A gente normalmente tem duas opções, né, mais comuns, que é parar o processo ou acelerar o processo. Né? Pensando só nas osteoarticulares, a gente tem essas duas opções. Então aqui o exemplo do Kissing Spines novamente. Né? Qual que é o objetivo? Quando a gente vê o Kissing Spines, ele é muito comum, então eu gosto de falar bastante dele. Qual é o objetivo do nosso tratamento de Kissing Spines? A gente vê aqui duas situações, o Kissing Spines grau 3
e um Kiss Spines grau 1, 2, o que eu quero? Eu quero, aqui seria bom parar o processo? Normalmente eu tenho isso, eu quero ou acelerar, que isso aqui se funda tudo, forme um bloco só de osso, ou não, aqui eu posso parar o processo. Né? Então pode ser qualquer uma dessas opções. Nesse mesmo exemplo aqui do Kiss Spines, tem essa aqui é uma peça anatômica, né, mostrando uma lesão de Kiss Spines, do lado de cá, uma peça anatômica, e do lado de cá, a radiografia dessa lesão, essa mesma lesão. E aí, o que vocês acham? Qual seria a melhor opção de tratamento nesse caso? Seria parar a lesão ou seria acelerar o processo patológico? O que vocês acham? Bom, vou dizer para vocês o que eu acho, veja, minha opinião. Né? Eu acho que se a gente parar o processo, fizer, por exemplo, uma infiltração de corticoide aqui, isso vai continuar dessa maneira. Então não vai ter nenhuma evolução. Isso não vai mudar. E isso está muito próximo. E para isso voltar a reagudizar e voltar a doer, custa muito pouco. Né? Talvez nesse caso a melhor opção fosse acelerar o processo para que essas vértebras se unam. E é claro, né, na pior das hipóteses vai ter uma perda biomecânica, mas com certeza vai parar de doer. Então, sempre pensar qual você vai fazer o tratamento. Tal coisa funciona. Depende. Qual que é seu objetivo com esse tratamento? Tá? Bom, e quando a gente pensa também na seleção do tratamento, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, que eu já falei, qual que é seu objetivo com esse tratamento? O que você quer? Eu quero desinflamar o espaço interespinhoso. Eu quero que os processos espinhosos se unam para parar de doer. Eu quero parar o processo de osteoartrite. Então, qual que é o seu objetivo? Eu quero que reduzir a tensão muscular. Eu quero hipertrofiar uma musculatura, que isso é fundamental. Quero hipertrofiar o músculo multífidos, que ele atrofia nas lesões, é um músculo de estabilidade e propriocepção e quis acelerar a lesão. Denise voltou aqui. Bom, qual que é o objetivo? Segundo ponto. Qual é a causa da lesão? Sem diagnóstico, a gente não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Tá? E não tem como fazer um tratamento adequado sem saber a causa. Qual que é a causa? É a célula? É uma lesão de célula? Qual que é a causa? Porque se for a célula, a gente não tirar a causa, pode tratar, pode colocar o produto mais caro que vocês vão encontrar aí no mercado. Pode colocar, não vai funcionar porque a gente não tirou a causa. A causa é um cavaleiro torto. Monta torto em cima, acontece. Quem está machucando o cavalo é o cavaleiro. E aí? Quem está machucando o cavalo é o treinamento inadequado. Qual é a causa da lesão? A causa da lesão é que o animal está com a musculatura atrofiada e ele não tem estabilidade para realizar aquele exercício. Por exemplo, tambor. Tambor é um exercício que faz muita rotação de coluna. E a rotação é o pior movimento para a coluna vertebral. Tá? E aí? Tem que dar um jeito, tem que reverter a situação. Tem que hipertrofiar as musculaturas que devem ser hipertrofiadas. Alongar o que precisa ser alongado. Fortalecer o que precisa ser fortalecido. Tem que ser. Tá? Outro ponto, a clínica. Tem que ter clínica. Faz o raio-x, acha o Kiss Spines, deixa eu pegar meu celular aqui. Faz o Kiss Spines, e aí? Tem clínica? É de lá que dói? A gente vai selecionar o tratamento de acordo com o que está doendo. Tá? O que está doendo. Óbvio. Se não está doendo, vai tratar, não vai dar em nada. Disponibilidade e necessidade. Nem sempre está disponível os tratamentos. Por exemplo, estou aqui em Viçosa. A gente não tem fisioterapeuta aqui. A gente não tem fisioterapeuta. Acupunturista, a gente tem um professor aqui que faz a acupuntura pra gente, mas não é alguém que está no serviço o tempo todo, que é um professor de inspeção,
né? Ele faz um favor para a gente fazendo as acupunturas aqui nos animais. A gente não tem quiroprata, a gente não tem shockwave. E aí? Tem que fazer o que tem. Mas fazer bem feito. Nas lesões diagnosticadas, com um objetivo claro. Né? Eu sempre digo, quanto menos acesso a terapias complementares eu tenho, mais terapia médica eu preciso usar. E a necessidade. Muitas vezes a gente vai lançar mão de um monte de tratamento também, jogar, descarregar em cima do proprietário, em cima do treinador, um monte de coisa para fazer, sem necessidade. Qual que é a necessidade? Tinha alguma necessidade? Por exemplo, de infiltrar, o cavalo tinha necessidade? Vai ter uma resposta positiva? Vai agregar? Não. Né? Eu sou muito conservadora no tratamento médico. Eu não gosto de infiltrar à toa. Principalmente animais jovens. Esse animal nunca foi infiltrado. Tenho morro de dó de infiltrar e eu gosto de deixar as articulações lá virgens o máximo possível. Né? Porque a reação clínica, o primeiro tratamento é sempre melhor. Então eu tento ser a mais conservadora possível e ver, tem necessidade? Tem. Se a gente tem tempo para trabalhar com terapias complementares, com exercícios, será que tem necessidade de todo esse tratamento agora? Tem necessidade de fazer um remio relaxante por um mês no cavalo? Gente, se não resolveu em uma semana, 10 dias no máximo, se for um caso muito grave, tem alguma coisa errada com o seu diagnóstico e a sua seleção de tratamento. E além de tudo, não poderia deixar de falar a capacidade. Então você tem que ser capaz de fazer o tratamento. Não adianta comprar uma máquina de ultrassom, equipamento de ultrassom, equipamento de laser e sair fazendo sem treinamento. Ah, vou infiltrar a coluna, não faz ideia do que está fazendo, faz errado. Não funciona. Assiste um vídeo no YouTube, faz um curso de final de semana e vai fazer quiropraxia. Não funciona. Vai fazer acupuntura, vai enfiar umas agulhas no cavalo. Então, quer fazer, se capacite. E isso é um problema, tá? Isso é um problema também. E por último, para a gente finalizar aqui nossa palestra hoje, a última causa comum de falha no tratamento da coluna, é o que a gente precisa dominar para ser um bom ortopedista. A gente tem que ter conhecimento anatômico, tem que ter conhecimento neurológico, patológico, de imagem, biomecânico e o conhecimento esportivo. Tudo isso faz parte. Tá? Então, quando a gente pensa isso num ciclo, né, vou colocar aqui esse ciclo para vocês, a gente tem que saber tudo isso. Bom, precisa conhecer, óbvio, a anatomia do animal. Tem que saber do que é feita a coluna. Quais são os ossos, quais são as estruturas. Tem que saber. Né? Então a gente está vendo a vértebra, tem gente que não faz ideia nem do que é uma vértebra, quais são os ligamentos, quais são os tendões, quais são os músculos. Tem que saber, depois vai fazer um raio-x, não vai saber do que se trata. Tem que ter um conhecimento das patologias, né? Ó, desculpa, gente, ó. Eu vou até voltar aqui. Eu falei patologias, me desculpem. Totalmente errado. Patologia é estudo da doença. Não usem patologia como sinônimo de doença, por favor. Imagina. Cardiologia. Ah, tô com uma cardiologia? Não, né, gente? Doença, lesão, afecção, tá? Voltando aqui. Não usem patologia. Então, a gente tem que ter conhecimento das lesões, as principais lesões, dos agentes patológicos, as principais lesões que a gente pode encontrar, tá? Aí, também, conhecimento do esporte. Gente, quanto mais a gente conhece o esporte que a gente trabalha, melhor, tá? Melhor. É óbvio, você conhece o treinamento, você conhece o movimento do animal. Conhecimento da neuroanatomia, lembra que eu falei? A parte da neuroanatomia é fundamental. Tá? Biomecânica, como todas as estruturas ósseas, ligamentares, musculares e sistema nervoso agem para movimentar o animal. E isso vai fazer com que a gente entenda o esporte, que a gente entenda o mecanismo da lesão, quais são as alterações e como selecionar o tratamento. Além disso, também conhecimento das técnicas de diagnóstico por imagem, como é formada essa imagem,
quais são as estruturas possíveis de serem observadas, tá? E tudo isso vai formar um ciclo. Tem que ter todo esse conhecimento, não adianta pular etapas. Foi o que eu falei antes para vocês. Não é difícil. Difícil se preparar para chegar lá. Né? Ah, não cai do céu. As coisas não caem do céu, vocês precisam estudar. Precisa ser estudado. Ninguém inventa, vou tirar aqui do meu bolso agora que eu quero trabalhar com coluna, quero ser ortopedista. Precisa estudar, precisa se esforçar. Os grandes veterinários competentes, estudaram muito para chegar onde estão. Então não tem mágica, não tem milagre, tá? Não tem milagre. Continuando, e aí a gente vem para finalizar, né? A gente vai finalizar. Por que o tratamento, respondendo a pergunta da nossa palestra aqui? Por que o tratamento da coluna do cavalo não funciona? Gente, funciona. Desde que realizado adequadamente. E tem uma frase que eu gosto muito, sempre uso, sempre falo, vou fazer uma camiseta com ela, que é: o tratamento será tão bom quanto o seu diagnóstico. Ponto. Não funciona o tratamento? Basicamente, não tem diagnóstico. Então, o tratamento sempre será tão bom quanto o seu diagnóstico, tá certo? Bom, gente, vou finalizar por aqui, tá? Vou deixar vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos que assistiram, tá? Muito feliz aqui com os comentários, o pessoal participando. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem colocar também nos comentários, que o vídeo ele vai ficar acessível para vocês. Aí vocês podem colocar nos comentários, eu vou acompanhando, respondendo. Também podem, né, mandar aqui pelas redes sociais. Eu tenho uma página no Instagram, para quem não conhece, a Axial Vet. Eu sempre coloco assuntos de coluna lá, mas tem a página também. E o e-mail, né, aqui da UFV, tem o meu, Bruna Fonseca, e o Axial, tá certo? Bom, gente, então, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado novamente, muito obrigado, Diego, pelo convite para ministrar essa palestra, me diverti muito fazendo ela, e espero que vocês tenham gostado, e a gente vai se falando, tá bom? Então, uma boa noite a todos, bons estudos para quem vai ficar para a próxima palestra, bom proveito. Até, gente.